Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Design Gráfico. Hoje a gente vai aprender a trabalhar com Illustrator, né? A gente vai ver aqui alguns conceitos iniciais, né, sobre o software. E eu vou fazer uma abordagem inicial aqui mostrando a vocês, tá? Algumas coisas que são interessantes aqui para o nosso trabalho com a ferramenta, com o software. Então, a primeira coisa que eu vou abordar aqui, falar com vocês, é o seguinte: a finalidade do software, a diferença dele, né, para os outros softwares de edição gráfica, né, no design gráfico. Aí a gente sabe que não só existe Illustrator, nem só Photoshop, tem muitas outras ferramentas aí, muitos softwares à nossa disposição. Então, o Illustrator, né, ele é um programa da suíte Adobe, assim como o Photoshop, como o InDesign, né? Um dos programas mais utilizado aí no mercado de trabalho, né, para ilustração digital. E a ideia é fazer com que vocês, né, aprendam os conhecimentos básicos aqui do Illustrator, né, e aprendam a trabalhar com esse software de maneira associada com o Photoshop, que é o software anterior que vocês estudaram, né, em que a gente fez muito conteúdo aí, né, disponibilizou para vocês algumas dicas, algumas técnicas aí e práticas importantes aí com o software. Então, se vocês aprenderem o básico do Photoshop e o básico do Illustrator, né, você já tem uma base, né, para dar passos maiores aí dentro da área de design gráfico, desenvolver bons projetos, excelentes projetos aí, tá? Então, tem gente que trabalha com CorelDRAW também. Ele é um software semelhante, né, ao Illustrator. Porém, ele não tem essa compatibilidade com os outros programas aí da Adobe. Então, eu vou mostrar a vocês na prática, né, como a gente utiliza, né, como é fácil a gente trabalhar com os dois programas ao mesmo tempo aqui, o Illustrator e o Photoshop. E a gente, né, levar elementos visuais de um programa para outro, né? Então, você está desenvolvendo um projeto lá no Photoshop, você precisa de um vetor, você precisa criar uma arte específica e quer juntar as duas coisas, você pode pegar esse elemento visual e levar ele lá para o seu projeto no Photoshop. Então, é uma coisa que eu faço muito quando eu estou compondo, quando eu estou criando os meus projetos. Então, vamos lá. Esse conceito inicial aqui é para vocês entenderem, né, como o programa e aprender a diferenciar um programa do outro, né? Então a gente viu lá no Photoshop, então a gente viu lá no Photoshop, a gente viu que o Photoshop é um programa que trabalha com a, a arte, o projeto gráfico em bitmap, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui na prática para mostrar a vocês, né, o que é uma imagem bitmap e o que é uma imagem vetorial. Para quem não entendeu isso ainda, a gente vai ver isso aqui na prática e eu acho que após essa explicação aqui, vai ficar mais fácil, né, de vocês entenderem e fazer e saber diferenciar uma coisa da outra, né? Então, veja só, minha gente. Eu tenho aqui, tá? É uma imagem, isso aqui. São três elipses, né? Então, a gente tem ela em 15 dpi, em 30 dpi
90 dpi. Né? Então, o que significa isso? Então, ó, se a gente der um zoom aqui, a gente vai aproximar, né, e a gente vai entender que essa imagem aqui ela foi construída com uma baixa quantidade de pixels, ou seja, a gente tem 15 dpi aqui. Isso significa que a resolução dela, né, ela meio que está comprometida por conta dessa baixa quantidade de pixels aqui. Né? Então, quanto mais pixels eu tenho na imagem, maior é a minha resolução, né? E melhor eu consigo enxergar aquela imagem ali. Os pixels, para quem não sabe, são esses quadradinhos aqui que formam a imagem, bitmap. Né? Então, isso é uma coisa que vocês precisam entender. Né? Então, quando você se deparar com a imagem, né, em bitmap, entenda isso, né, que ela é construída por esses quadradinhos aqui. Cada quadradinho desse tem uma cor, né, a mistura desses quadradinhos vão formar a imagem, tá? Então, 15 dpi, eu tenho essa resolução. Eu dobrei a resolução aqui em 30 dpi, né? Então, com 30 dpi, o que acontece? A gente já tem uma imagem melhor, né? Porém ainda uma taxa de resolução baixa. Né? Então, ó, melhorou já do primeiro exemplo para o segundo. Né? Então, ó a diferença aqui. Ó, como aqui fica mais nítido, mais fácil de você enxergar. Né? E essa imagem ela fica menos estourada porque na estrutura dela ela tem mais pixels. Né? Então, isso é um conhecimento técnico que vocês precisam entender quando vocês vão trabalhar com design. Né? Já de cara, logo de cara, vocês precisam entender isso. Por quê? Os dois programas que são da mesma suíte, do mesmo fabricante, a Adobe, né? Eles são, eles têm, a base deles é diferente, né? Eles têm muita coisa em comum, né? O mecanismo, tem muitas coisas semelhantes, área de trabalho, ferramentas, né? Que são semelhantes, mas assim, é importante a gente saber diferenciar uma coisa da outra. Um software, a gente vai trabalhar com imagens em bitmap, construída por pixels, né? No outro software, a gente vai trabalhar a imagem vetorial, que é no caso do Illustrator. E vocês vão entender o que é um vetor aqui, tá? Então, isso aqui, minha gente, para quem não entendeu ainda essa estrutura de pixels, né? Saibam disso, e saber diferenciar o que é bitmap do que o que é vetor, né? Então saiba disso. O bitmap é uma imagem que ela vai estar aí, ó, cheia de pixels, né? E a gente vai ter isso como resultado aí. Aqui a gente já aumentou essa resolução para 90 dpi, né? Então aqui a gente já vê melhor. Então, olha, o primeiro exemplo, 15 dpi, né? Olha só como a imagem está estourada, né? E a resolução baixa. 30 dpi, a gente já tem uma visualização melhor, mas ainda baixa. 90 dpi, a coisa melhorou. Né? E agora, a gente vai ver aqui o que é o vetor. Né? Então, ó, eu vou dar zoom aqui, né? Vocês viram que eu dei zoom em todas as imagens, e quanto mais a gente se aproxima, mais a gente enxerga os pixels ali. Veja essa borda aqui da elipse, quantidade de pixels que ela tem aqui, né? E compare com essa outra quantidade aqui, tá? E depois, ó, compare com essa outra. Então você vê que à medida que a gente aumenta os pixels, melhora a nossa visualização, a nossa resolução. Agora veja o que é o vetor. Né? Veja a diferença aí, né? Do que é um objeto em vetor e do que é uma imagem bitmap. Então aqui, ó, o porquê desse símbolo aqui de infinito? Porque aqui a gente tem uma resolução infinita. Né? Então aqui a gente não perde qualidade. Quando a gente aumenta isso aqui, ó, a gente pode alterar, aumentar, diminuir, fazer o que for, a gente não vai perder qualidade aqui, tá? Então, o vetor, ele é um objeto editável, né? A gente também pode
mudar a cor, né? Então, só para vocês verem aqui, a gente pode mudar a cor, né? A gente pode mexer aqui, ó, alterar, né? E a gente continua com aquela mesma qualidade de sempre. Olha lá, vou dar o zoom e ver que nitidez, que resolução, né? Por que isso, tá, minha gente? Porque, tecnicamente falando, o vetor, né? O Illustrator é um programa que trabalha com vetor. E o que é que ele faz? Quando a gente altera esse objeto em vetor, ele recalcula, ele faz cálculos matemáticos aqui, tá? E para manter sempre essa resolução. Então a gente não vai perder resolução porque esse objeto ele se ajusta, né, a toda alteração que a gente faz aqui, ele continua, né, com aquele mesmo padrão, né, de resolução. Então isso por quê? Por causa dos cálculos matemáticos aqui que o programa faz para manter isso 100%, com 100% de resolução, tá? Então essa é a diferença. Aqui, tá? Photoshop, a gente trabalha com isso aqui. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente está compondo, criando algo lá no Photoshop, para a gente não entender o quanto que a gente está usando de resolução nos nossos projetos, para a gente não comprometer a resolução, né? Isso significa que o Photoshop é inferior ao Illustrator, o Illustrator, no caso, é também superior ao Photoshop? Não, isso não tem nada a ver, né? São programas diferentes, né, para finalidades diferentes, e a gente precisa trabalhar com os dois tipos de ferramenta, né? Então, no curso, né, a gente colocou esses conteúdos para vocês, esses dois programas, justamente, né, porque vocês precisam entender, né, e saber projetar com arte em bitmap, imagem bitmap, e também saber trabalhar com a arte vetorial, né? Então, praticamente todo design gráfico hoje em dia ele precisa ter conhecimentos nas duas áreas, né? Tanto na arte vetorial quanto na arte em bitmap, digamos assim. Se ele se limitar só isso aqui, tá? A trabalhar só com o Photoshop e com imagens em bitmap, né? Ele vai virar um profissional limitado, né? E vai chegar demandas para ele que ele não vai conseguir resolver. Vão chegar problemas, pepinos no dia a dia, né? E ele não vai saber resolver problemas na área de design gráfico, porque ele está limitado só a Photoshop. Da mesma forma que ele se limitar somente ao Illustrator ou CorelDRAW e não vou aprender outro software, né? Já aprendi a mexer no Illustrator aqui, já sei do Illustrator, ou já sei do CorelDRAW aqui, então eu não preciso me capacitar mais. Então, vai se limitar também, porque vai chegar coisas no dia a dia que vai envolver isso aqui e você vai precisar, né, saber trabalhar com o Photoshop com imagens em bitmap também. Então, assim, uma coisa complementa a outra, né? Então, se você já domina o Photoshop, né, perfeito. E se você já domina o Illustrator ou Corel, beleza também, perfeito. Mas é importante saber trabalhar com as duas coisas. E aí é uma vantagem você aprender o Illustrator, né, porque você tem uma compatibilidade com o Photoshop ali, né? Então, um programa casa com o outro, né? Então, complementa o outro ali. E existe uma portabilidade entre eles, onde você pode trabalhar com os dois programas simultaneamente, como eu estou aqui, ó, tá? Com a imagem aqui, que eu recortei aqui, ó, da internet, e o vetor para mostrar a vocês. Então, esse é o primeiro conceito que a gente precisa entender, né? Eu acho que deu para vocês pegarem aí, né, essa noção do que é a arte vetorial, né? Ela nunca vai perder a qualidade ela é infinita. Então, na prática, isso significa o quê? Aqui eu
contar um pouco da minha experiência para vocês. Significa que você está lá dando seus primeiros passos na área de design gráfico, né? Então você precisa ser um profissional apto, né, a encarar vários tipos de serviços dentro do design, né? Então precisa ser um profissional apto a encarar esses serviços. Então vai vir serviços para você, né, que com isso aqui você resolve, né? Com o Photoshop aqui, apenas com o Photoshop você vai resolver, entendeu? Por exemplo, um cliente quer fazer um panfleto, quer fazer um material impresso, né? Ele é, um, quer desenvolver projetos de papelaria, cartão de visitas, de pequenos formatos, ou seja, uma folha A4, né, uma folha A5, né, coisas pequenas. Né? Então, o Photoshop ele te atende, você consegue trabalhar ali de boa com o Photoshop. Né? Projetos para web, né, para mídia digital, né? Então, você vai fazer cartão de visita digital interativo, você vai fazer layout para site, vai desenvolver aplicativos, interfaces visuais para aplicativos, né? Então, post para redes sociais. Então, Photoshop ele é um programa que vai te atender muito bem. Né? E você, apenas com esses conhecimentos de Photoshop, você já consegue compor e criar trabalhos bem profissionais. Agora, vamos supor o seguinte, você foi contratado por uma empresa para desenvolver um sistema de identidade visual para ela. Ou seja, criar um logotipo para a instituição, desenvolver uma marca, um projeto de marca para a empresa, né, e construir um logotipo, no qual esse logotipo vai dar origem a várias outras peças gráficas. Então, você criou aquele logotipo, né, mas aquela empresa que você desenvolveu o logotipo, ela vai precisar de uma placa, né? Aquele logotipo, suponhamos, é um restaurante, precisa de uma placa enorme ali, um totem, né? Ela precisa de uma fachada, né? Ou seja, coisas gigantescas, né? Então, há uma diferença muito grande em eu produzir um projeto gráfico para a web, né? Em formato pequeno, né? De poucos pixels, né? Você precisa de muitos pixels, de muitos DPIs, né? Fazer um panfleto, um folder, um flyer, no caso, um folder, né? Cartão de visita e criar um material como esse que eu falei aí, a fachada de um restaurante, de um comércio, né? A fachada de um restaurante, de um comércio. Coisas de grande formato, né? Então, a gente, quando vai trabalhar com projetos de grande formato, né? O Illustrator, né, ele é um programa mais adequado para isso. Justamente por isso, porque a gente vai precisar aumentar demais a escala, né, de um objeto ali no qual a gente está trabalhando. Então, imagine esses círculos aí, se eu tivesse que aumentar ele 100 vezes o tamanho dele aí. Né? Essa imagem fica uma porcaria, toda estourada. Né? Então, é interessante que a gente domine as duas ferramentas. Né? Então, pelo menos o básico, você dominar o Photoshop e pelo menos dominar o básico do Illustrator, né? Você está pronto aí para atender esse tipo de serviço e as demandas das empresas aí. Então, é isso que eu queria passar para vocês inicialmente. Espero que vocês tenham entendido aí o que é a, a imagem vetorial, né? A imagem vetorial aqui, ó, que eu posso alterar, mexer no formato dela, mexer nas cores, né? E o legal é que, ó, o vetor a gente ajusta, né? A gente altera
uma série de coisas aqui, a gente mexe no formato, na estrutura. Então, é um programa muito legal para você construir logotipo também. Então, na prática, né, os programas para você trabalhar com criação de logo é o Illustrator e o Corel, porque eles têm esse mecanismo aqui, eles têm ferramentas e esses cálculos vetoriais, né, que o programa faz para manter essa resolução sempre 100% aí. Já aqui no Photoshop, você pode até idealizar um logo no Photoshop, mas você vai ficar mais limitado. Os recursos são inferiores, né? Você não vai ter tanta liberdade, né, para você mexer no design, nas formas, né, como aqui você tem, né, no Illustrator. Você até pode idealizar esse logo lá no Photoshop, mas depois você vai ter que finalizar ele no Illustrator, né? Se você quer trabalhar profissionalmente no mercado. Porque aquela marca que, imagina, você criou uma marca só no Photoshop ali. Aí o que é que vai acontecer? Você criou uma marca em imagem bitmap. Você não tem um arquivo vetorial daquela marca, né? Que você desenvolveu, daquele logo. Então, o que é que acontece? Você vai ficar limitado, né? Então, vai haver uma limitação aí. Porque você, por exemplo, só vai poder trabalhar com aquele logotipo na mídia online, ou seja, na internet, na web, né? Se você, no dia que você precisar fazer, por exemplo, você vai querer, precisa daquele logotipo para adesivar um veículo da empresa, para fazer uma arte, um envelopamento de veículo, né? Para quem não sabe o que é isso, né? Vou abrir aqui, ó, rapidinho. É uma coisa comum, né? Então, tem empresas que se especializam, trabalham só com isso, né? Então, você vai adesivar um carro, né? Fazer um projeto gráfico para adesivar um veículo, isso é muito comum, né? Então, quando você vai fazer isso, você precisa, né? Olha lá aqui, ó, tá vendo aqui? Já é um padrão de arte maior, já não é uma arte de 10 centímetros, 15 centímetros por 20 centímetros por 30 centímetros. Aqui já tem metros envolvidos, medidas maiores, né, escalas maiores. E aí a gente precisa, né, estar muito atento a essa questão da resolução, né, para isso sair com qualidade aqui. Imagina o custo que é, né, para a quantidade de papel, o tipo de papel vinílico, né, para fazer um adesivamento em um veículo. Isso é só um exemplo, tá? Porque o povo pensa, porque design gráfico, serviços de design gráfico, você pensa que na prática você vai pegar só coisa assim, para web, para fazer um post, para fazer um trabalho de pequeno tamanho, né? Para fazer um panfleto, para fazer um cartão de visitas. Então não vai vir só isso para você. Uma hora vai chegar alguém querendo fazer isso aqui, por exemplo. E aí você precisa estar apto e pode cobrar até mais caro pela complexidade maior do serviço, né, e da técnica que você vai, e da responsabilidade técnica que você vai ter que ter ali ao compor aquele projeto, né, porque aquilo vai ser encaminhado para uma gráfica, por exemplo, para ser finalizado. Então imagina o quanto que eu gasto para, suponhamos, aqui eu acho que é uns R$ 800, né, tinha aqui, ó, esse serviço custa em média isso, né? Acredito que isso, num carro popular, né? Depende do tamanho do adesivo, né? Da área que vai usar papel, né? O tipo de papel que você vai utilizar aqui, a mão de obra do adesivador, né? Então aí, geralmente essas empresas de adesivamento, de envelopamento de veículos, é a mesma coisa, né? Elas têm o cara que vai construir a arte ali, a ideia, né? E também o cara que vai aplicar ali, o adesivador, né? Que tem que ser um profissional
tem que ter aquele conhecimento ali, a prática, para não dar bolha, para ficar o serviço 100% ali. Então, tem o cara da arte, geralmente da concepção visual, o design lá, e tem também esse cara aí que faz o adesivamento, né? Aplica, né, aquele adesivo. Então, isso aqui é um exemplo, tá, minha gente, de que é importante a gente saber trabalhar. Porque, ó, se a gente só sabe o Photoshop, para um serviço desse aqui a gente fica mais limitado, né? Então, para uma fachada, né? Para quem não sabe o que é fachada aqui, tá? Ó, fachada. Pronto, aqui, ó. Para quem não sabe o que é uma fachada, aqui um exemplo, tá? Então, um prédio, né? Então, uma loja ali. Você, no caso, isso aqui tá, às vezes, é banda em banner com ilhóis, né? Alguns usam esse material, outros usam um adesivo mesmo. E tem o letreiro também, algumas fachadas têm letreiro, mas tem áreas que são feitas, né, de adesivo. A gente precisa colar ali uma película, né, Então imagina o tamanho disso aqui, né? Quanto que tem de largura por altura, né? Então isso também foi isso aqui, tá? A máquina, a gráfica, ela vai exportar os adesivos e vem uma equipe ou funcionário para vir aqui e aplicar isso, né? Aplicar as cores e os adesivos, né? E alguns usam letreiros luminosos em LED também, então isso está envolvido com a mão de obra do design também. Vendo aí, ó, fachada. Então, isso aqui é o que a gente chama de peças gráficas de grande formato, né? É diferente de um panfleto, né, minha gente? De um flyer, de um folder, né? É muito diferente você criar uma arte para um panfleto, um papel de um cartão de visitas e você criar um material para isso aqui, né? Criar um projeto para ser aplicado numa estrutura arquitetônica, né? Então, algumas metálicas, então vai ser uma série de coisas envolvidas aqui, né? Mas isso também tem a ver com design gráfico. Isso aqui é uma arte também projetada num software, né? E a gente utiliza na prática mais o Illustrator e o CorelDRAW para fazer isso aqui, né? Que são artes maiores. Então a gente sabe que se a gente trabalhar com a arte vetorial aqui, a gente vai ter uma segurança maior no momento que esse material for impresso. Porque imagina, você faz uma arte dessa aqui no Photoshop lá, com uma quantidade X de DPIs, né, limitada, às vezes você não está com um computador muito bom e a memória RAM é baixa, e você não pode aumentar tanto os DPIs assim. E o que é que acontece? A imagem não vai conseguir ter tantos pixels assim quando você imprimir aquilo num material de 5 metros por, sei lá, 80 de altura. Imagina você gastar, né, aquele material, o custo que foi para fazer aquele material e o serviço não ficar bom, ficar uma porcaria, né? E a gente tem muitos exemplos. Se a gente andar no meio da rua, a gente vai ver que existem fachadas que foram desenvolvidas, às vezes, você prefere fazer, você tem uma empresa e você quer esse tipo de serviço para o seu negócio. Você vai procurar uma gráfica, uma empresa, e às vezes você quer só o preço barato, né? Não procure ver só o preço das coisas. Barato muitas vezes pode sair caro, então você vai e faz um serviço desse em qualquer lugar, em qualquer gráfica, com qualquer design, né, digamos assim, e você pode se frustrar depois pela qualidade do serviço, dos materiais que não ficaram como você imaginava ali. Então, o ideal aqui, minha gente, para uma situação dessa, é você procurar, às vezes, um lugar que vai te cobrar mais caro, mas você tem que procurar ver a qualidade do serviço.
Então, você vai fazer um tipo de serviço desse, né? No caso, assim, eu falo você como um empresário que quer contratar uma empresa para fazer esse tipo de serviço aqui para sua empresa, né? Então, procure avaliar a qualidade, portfólio, né? Veja os últimos projetos dessa empresa, né? E veja se a qualidade, o jeito que eles trabalham, o profissionalismo, né? Porque eu já vi muita porcaria também, assim, no meio da rua, muita coisa com resolução baixa, cores inadequadas, visualização baixa, poluição visual, que é uma coisa muito comum, às vezes o cara não criou uma coisa limpa ali, né? Tem coisas que acaba poluindo. Então a gente vê que tem coisas que são mais bem projetadas, né? E tem coisas que são mais amadoras, né? Então procure ver isso, né? É, o tipo de empresa, né? Quando você for contratar ou indicar alguém para fazer esse tipo de empresa, de serviço, procure avaliar isso aí, né? A qualidade. Então, isso aqui é um exemplo para mostrar a vocês o que é arte de grande formato, né? Então, esses arquivos, quando a gente vai projetar algo assim, vai ficar muito pesado, né? E se você for desenvolver lá no Photoshop, nossa senhora, vai ficar muito pesado. E não é o ideal, né? Então, no Illustrator, isso vai ficar mais leve, mais seguro, né? Para você fazer, né? E quando for imprimir, você vai ter uma qualidade, uma resolução confiável, porque você sabe que o vetor é um tipo de imagem que vai se adequar, vai ter cálculos matemáticos ali para manter aquela resolução 100% ali, né? Então, se der algum problema, pode ser lá na hora da impressão, nas máquinas da empresa, no tipo de produto, né? Mas o tipo de papel que foi empregado, o tipo de acabamento, né? Mas saibam que o Illustrator é a fonte mais segura para a gente criar esse tipo de material aqui, tá? Então, acho que vocês entenderam esse conceito inicial, né? E